Então, beleza. Lucas 7. Vamos para cima. Lucas 7. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Onde é Cafarnaum? Lembrando aqui, né? Império Romano, tudo isso. E aí a gente tem aqui a Judéia, um pouquinho da Síria. E aí vai estar aqui nessa partezinha Jesus, né? Então vamos ver lá. Aí damos um zoom. Pum. Esse é o zoom. Tá aqui essa parte da Galileia. A Galileia era uma parte mais humilde. Aí ele tá aqui em Cafarnaum. Então ele foi para Cafarnaum, que fica aqui perto do mar da Galileia. Ok. E está dividido conforme essas partes aqui. Esse roxinho é do Herodes Antipas. E esse verdinho aqui é do Herodes Arquelau, que depois vai ser do governador Pôncio Pilatos. Então no final lá, quem vai estar governando aqui é o Pôncio Pilatos. Beleza. De volta para a história. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Tão triste, né? Porque na morte, um mal irremediável. Se perdeu a pessoa, não tem o que fazer, já era. E era alguém muito estimado, né? Então, ele não queria perder. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, olha que legal, chegou nele a história, né? De tudo que estava acontecendo aí, todos os fatos aí que estavam rolando, chegou nos ouvidos dele. Mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Lhe pedirem, né? Pedirem a Jesus. Mandou líderes judeus irem pedir a Jesus que fossem curar o escravo. Ele não foi pessoalmente, ele pediu aos líderes. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Né? Então aí ele era alguém do bem, né? Esse oficial romano, pelo menos os líderes judeus gostavam dele. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Tá sempre enviando alguém, né? Enviando mensageiros. E aí ele tem esse ato de fé. Ele não é digno de Jesus ir até a casa dele. Ele não precisa vir. Né? Você pode falar daí. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Caramba. Ele era alguém que tinha noção, né? Oi? Não, olha o término da frase, olha o que ele fala. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Que fé. Que fé, né? E que noção sobre quão ruim nós somos, né? Ele sabia quão impuro ele era. Pô, uma pessoa tão santa que tá curando todo mundo, eu não consigo nem ver. Eu vou ser fulminado, né? Ah, amor, só uma coisa que eu acabei de lembrar, não sei se depois você pode cortar, mas se você quiser deixar. Você estava sonhando, acho que você não lembra. Eu só vou falar porque senão eu esqueço. Você acordou falando, tem que se arrepender, tem que se arrepender. Aí eu falei, do quê? Até do sonho. Tem que se arrepender. Exatamente. Aí eu falei, mas o que, amor? Quem tem que se arrepender? Aí você começou a falar, mas aí no seu idioma, não deu para entender. Comecei a falar em línguas. Começou a falar em línguas. Em línguas estranhas. Não, e o mais engraçado era que você falava, começava a falar em língua que não dava para entender, e sempre você voltava falando certinho, mas tem que se arrepender. Olha Eu só. só entendi essa parte, muito engraçado. Ah, ontem eu tava com isso aí muito forte lá no culto que a gente tava tendo. Eu falei, cara, que absurdo a gente ficar usando o nome de Jesus o tempo inteiro, pedindo 1 milhão de coisas. Cara, quem somos nós, né? É horrível. A gente é tão distante, tão falho e cai nos mesmos erros às vezes, e se distancia, esfria. É muito triste, né? Fica triste. A gente às vezes se dá ao luxo de ficar triste, né? De ficar ali magoadinho com alguma coisinha boba, uma frescura do dia a dia. Poxa vida, né? Aí vem o rei todo-poderoso, se humilha diante da gente, serve a gente. Pô, graças a Deus foi ele quem criou o universo. Imagina fosse um outro Deus. Um Deus aí, né? Um Deus que é como a maioria dos reis, que cai nas armadilhas dos pecados capitais, orgulhoso, ganancioso, raivoso, com luxúria. Pô, ele é o oposto de tudo isso, ele é tudo que faz bem. Pô, e aí a gente ainda dá. A gente tem que se arrepender tanto pra poder, sei lá, começar a conversar, né? É verdade. Com Jesus. Mas ele não tá nem aí. Ele, ok, pode vir.
Não tem nenhum problema. Mas ele se admirou da forma dele de agir, né? Não sou digno sequer de ir ao seu encontro, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Muita fé. Muita fé e muita noção de quão impuro a gente é, né? É verdade. E eu acordei com eu sonhei com alguma coisa que eu não lembro o quê, mas eu lembro de 2 versículos, era Romanos 7 e Romanos 11. Aí depois vamos ler, Tá bom. se você quiser. Vamos, claro. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isto, eles fazem. Ele sabia, né, que sobre a autoridade aqui humana, ele consegue dizer para as pessoas vão e venham. Ele falou: poxa, Jesus, você tem autoridade espiritual, amigo. Você tem autoridade sobre o quê? O universo? Então, Exatamente, você ele pode falar comparou, daí. se ele com os escravos é desse jeito e eles obedecem, que dirá Jesus, né? O Senhor pode falar para quem, todos, né, que te servem aí, os anjos e tudo mais. E vai dar tudo pronto. Não precisa vir aqui necessariamente, muito bom. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E quando... Forte, né? A gente Sim, tá falando falei. que jamais vi fé, né? Como esta, né? Assim, tu vê que hoje em dia a gente duvida muitas vezes, né, cara? A gente Sim. parece que, poxa, parece que a gente tem que ver assim. Acho que Jesus tem que fazer o milagre e tem que se explicar pra gente ainda, entendeu? É surreal. É assim, cara. É verdade. É verdade. É Entendeu? verdade. Isso é loucura, né, da nossa parte. É desse jeito mesmo, infelizmente. Ai, ai, ai. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Não, imagina a pessoa curada por Jesus. Não, ela fica com a saúde biônica, né? Vira um super humano. É. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão seguiu. Antes aqui, né, eu tinha mostrado para vocês onde estava Cafarnaum. E aí aqui tem a cidade como ela é hoje em dia, ó, como ela Hum, tava aqui nesse local, só que anos atrás, né? E show. agora vamos falar da outra, né? Aqui vamos ver onde que é Naim. Naim tá aqui embaixo, então, ó, ele vem daqui de Cafarnaum, vem pra cá em Naim. E ela é E era as... tudo, e era tudo andando, né? Andavam muito. Muito, muito. A padaria fica 5 minutos, a gente tem que entrar no carro. É. Cara, o que me remete às vezes, cara, vou te falar, quando a minha mãe passou pelo câncer, eu falava assim, Jesus, tu vai levar a minha mãe agora? Eu ficava pensando assim, né? Porque Paulo tinha um espinho na carne. Às vezes, Deus não vai curar, entendeu? Engraçado assim, porque Jesus veio para que a gente tivesse o quê? Saúde, e na Bíblia está saúde plena. Mas muitas vezes o propósito de Deus pode não ser, de repente, curar, né? Então a gente tem que estar pronto mesmo para tudo que Deus quer fazer. Eu me lembro que quando eu orei, eu falava assim: ah, Senhor, eu não estou pronta, por misericórdia a mim, acrescenta mais, como se fala, uns anos de vida à minha mãe, entendeu? E aí ela Ai, fez a mastectomia, pá, não sei o que e tudo, graças a Deus está. Mas naquela vez lá eu orei, eu falei assim, e eu me senti, né, quando eu deixei ela no hospital para poder fazer a cirurgia, foi como Abraão, né, com Isaac. É como se eu estivesse levando, assim, o meu sacrifício. Eu tive que deixar ela e voltar sozinha, né? E tinha uma ladeira que subia, igual Abraão subiu com Isaac. Eu falei assim, ai, Jesus, acrescenta mais. E assim, e eu fiquei assim, Jesus não me respondeu nada. Aí foi da cirurgia, pá, não sei o quê. Aí ela demorou muito a voltar, mas eu falei assim, Senhor, mais alguns anos, eu te peço, em nome de Jesus. E Deus assim acrescentou. Hoje já tem 3 anos que ela operou. Eu falo assim, às vezes o nosso Pai, por amor a gente, às vezes concede, né? Uma oração simples, boba, que para mim, para algumas pessoas pode ser boba, mas eu ali fui honesto, eu rasguei o coração. Senhor, eu não estou pronta, eu sei que a separação um dia vai acontecer.
mas ainda não é o momento, não pode ser chegada agora tão assim rápido e tão bruscamente, entendeu? Com uma doença, com uma coisa assim. E Deus guardou, né? Acrescentou mais um tempo, né? Com certeza, já que eu creio que Deus pode ter te ouvido e te respondido, pode ter acrescentado por conta da sua oração, com certeza. Também creio, com certeza. Que luta, né? É, glória a Deus. Pois é, ele é assim, né? A gente vai, se derrama diante dele, pede por favor, se for da sua vontade, Deus. E aí, poxa, ele quer o melhor pra gente, né? E às vezes ele quer isso, né? Às vezes vai acontecer um dia, mas como você disse, né? Não tão bruscamente, então é isso. Bem, então ele veio aqui pra cidade de Naim, né? Aqui. E tá aqui, ó. Ela é assim hoje em dia. Da cidade de Naim, tá bom? Então vamos seguir aqui com a leitura. Olha só que bizarro, né? E assim, qual que era seu receio, né? Perder sua mãe. Aí olha o que vai acontecer agora. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava, que ela já tinha perdido. Aí você perde a esperança, né? Já era. É. Já E era. ela já era viúva, né? Tinha perdido o marido também. É, já vai ficando à margem da sociedade, né? Naquela época ainda perde o filho. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela, que é o caso, né, Jaque? Deus com certeza sente compaixão por você e fala, poxa vida, sim, minha filhinha. Mas é aquilo, né? É compaixão e pena, que a gente falou disso, lembra? Lembra? Existe diferença entre compaixão e pena. Porque compaixão é o ato de querer mudar a situação. Pena não, pena a gente está acomodado, né? É isso aí. E aí o que ele faz aqui vai mudar a situação. Ele, não chore, disse ele. Então foi até o caixão e tocou nele, e os carregadores pararam, e disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Eu tenho um amigo que fala, as histórias da Bíblia elas são forçadas, né? Eles dramatizaram, romantizaram, deixaram maior do que o que realmente aconteceu. Aí você vai morrer por isso? Por uma história que você ficou inventando, né? É, Que isso, amigo? Né? Vamos ver. Poxa, isso aqui tem poder. A Bíblia só se prova real à medida que a ciência evolui. A Bíblia já vinha falando a verdade. Aí a ciência prova hoje em dia que as coisas são verdade. E aí as pessoas falam, ah, realmente isso é verdade. Porque a ciência provou já era verdade antes. A ciência hoje só colocou uma luz sobre isso, né? Agora você vê a luz da ciência também, mas já a luz da Bíblia já era verdade. Jesus já tinha ressuscitado pessoas. Sim, ele é o nome sobre todo nome, todo poderoso. Ele poderia fazer o que o pai dele quisesse, e ele, com alinhamento com o pai dele, era infinito, né? Ele sabia o que o pai dele queria. E o pai dele aqui quis que essa pessoa fosse curada. Ele sentiu compaixão. E era Deus através dele, né? Sentindo essa compaixão. é verdade. Grande temor tomou que Jesus é Deus perfeito, né? A perfeição de Deus na essência, né? De vinda de um homem. Então, sentimentos que ele sentia que era Deus sentindo, né? Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou seu povo. Olha, reconhecendo, né? Essas cidades menores, elas eram muito mais fervorosas. Você vê que na humildade Deus se faz muito mais presente. Deus está sempre presente, ele é onipresente. Só que às vezes a gente quer impedir a manifestação dele. A gente quer esperar a ciência provar. Ué, aí não é você, né? Aí você tá indo na ideia dos outros. Vai você, o relacionamento com Deus é um a um. E no corpo também, né? Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Vamos ver aqui onde é a Judéia. A Judéia aqui, né? Toda a Judéia. Aqui, essa região da Judéia. Onde tem Jerusalém, que é a capital. Judéia. Beleza. É a parte mais rica, né? Mais nobre lá de Israel. Os discípulos de João Batista
lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Isso é muito doido. Eu não lembro quais foram nossos comentários sobre isso, mas parece que, tipo, por que o João Batista ainda tem dúvida? Né? Ele recebeu a promessa lá do pai dele, do Zacarias. Ele ia ser quem ia anunciar a chegada do rei. Quando Jesus é batizado, desce sobre ele o Espírito em forma de a pomba. Vem a voz do céu, esse é meu filho amado em quem eu me alegro. E Jesus está fazendo um monte de milagre, ele cura pessoas, ele ressuscita pessoas. Aí o João Batista vem com essa pergunta. Eu não entendi, cara. Eu não entendo isso. Eu quero entender melhor um dia. Deixa eu ver se tem algum comentário. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, olha só, Jesus, em vez de responder, o que ele faz? Ah, lembra? Eu falei da última vez. Era porque o pessoal esperava um rei guerreiro. Entendeu? Era por isso. Cheio de poder, entendeu? E ele estava na prisão, né? Para derrotar os romanos. Eles Ele esperavam tava. um guerreiro para derrotar os romanos. E Jesus veio o oposto, né? Veio querer trazer paz entre os judeus e os romanos. Pena que os judeus não o receberam e por isso postergou muito mais aí o processo. Ele está acontecendo hoje, de uma certa forma. Entendi. E ele estava preso, né? Ele devia estar pensando na carne, né? Tipo, poxa, você não vai me libertar, não? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Olha a resposta de Jesus, né? Então, em vez dele responder, primeiro ele vai, serve o povo, faz um monte de milagres, e depois ele fala. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aí, para fechar, e as boas novas são anunciadas aos pobres. Glória a Deus. Glória a Deus. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Do nada essa frase, né? Do nada. Porque deve ter a ver com o que você falou, né? Porque ele não estava vindo como um grande general, né? Vindo como exército. Deixa, ó, o comentário aqui, quer que eu leia? Claro. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa, ou que não são ofendidos por mim. A bênção se destina àqueles que põem de lado seus interesses pessoais e suas ideias pré-concebidas sobre o Messias e aceitam o caminho de sofrimento indicado por Jesus. Exatamente o que você falou. Amém. Isso que eu quero fazer, sabe? Eu sei que eu tenho muita tradição, muita cultura já, muitos ensinamentos do passado que vem de várias pessoas que ensinaram várias outras pessoas. Eu quero ir na essência, aprender diretamente de Deus, entender melhor, sabe? Desfazer das minhas concepções. Amém. Quero entender como Deus quer que eu entenda, né? Jesus veio para quebrar qualquer paradigma, né? Engraçado que até hoje ainda tem muito, né? Total. Tem muito. Total. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que buscar na essência, né? É uma bênção ter um pastor. Ter um padre. Ontem o pastor Rafael falou uma coisa legal. Desculpa te Fala aí. interromper. Pode falar. Não, pode falar. É que eu lembrei, ele falou em relação a todas as religiões, todo mundo vai lá, entrega, né, alguma coisa, vai lá prestar culto, adoração. Só o cristão que quer receber o tempo todo, né? E parece que se cria parece algo ruim mesmo, que faz com que os cristãos façam de forma errada, porque não é isso que Jesus ensina, né? E se você for ver na maioria das igrejas, você quer sempre buscar alguma coisa, você quer buscar
bênção financeira, você quer buscar cura, você vai atrás de buscar algo, até a presença de Deus você está buscando, você está querendo algo para si, né, individual, sendo que não é isso. Jesus quer que a gente entregue tudo para Ele e confie que Ele tem o melhor para a gente, né? É isso aí. E Jesus nos chamou para quê? Para estar com Ele. A gente trabalhar para Jesus vai ser um extrato disso, porque são duas coisas: é reverência e tempo de qualidade. Quantas vezes eu fui na igreja com a minha mente, meu Deus, sem poder pedir alguma coisa, correndo. Poxa, travou ela bem agora. Travou. Não sei se Jaque está ouvindo, travou, Jaque. Bem, provavelmente ela vai cair, né? Que foi isso que aconteceu da última vez. Deixa eu falar com ela aqui no WhatsApp. Acho que ela vai sentir e vai voltar, amor. Né? Vamos seguir então? Discernimento. Bem, seguimos? Pode seguir. Então, beleza. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço de que qualquer brisa agita? O que é um caniço, gente? Não sei, deixa eu ver em outra versão. Uma cana delgada? Uma caninha? Um caniço é esse aqui, ó. Um caniço que qualquer brisa agita? É uma planta fininha, né? Então foram ver uma coisinha de nada? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. Olha que legal a forma que ele descreve o João Batista. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Desculpem, precisei espirrar. Hoje a alergia tá braba. E a Chitara tá aqui, deixa eu expulsar ela. Tchau, Chitara. Tchau, tchau. Bora! João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Tem escrito aí onde que diz isso? Oi, gente, vocês estão aí? Tô aqui. Travou seu Eu rosto. também. Agora voltou. Eu também tô aqui. Tá bom. Aí diz onde que tá escrito isso, por A acaso? citação é em Malaquias 3:1. Preciso ler Malaquias. Não li nem Deuteronômio. Cara, tem tanta coisa pra ler. Meu Deus. Vamos ler juntos, time. Por isso que é tão importante ler todos os dias, né? Malaquias 4 também. O mensageiro é identificado como o profeta Elias. Embora João tenha negado ser Elias, em João 1:21, ele veio no espírito e no poder do profeta, a fim de preparar o caminho para o Messias. Aí tá, ver notas, aqui aí tem as referências. Tá. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Aí a gente tinha conversado sobre isso. Foi bem estranho isso a priori, né? Porque a gente falou, cara, como assim? A gente é maior que o João Batista? E de uma certa forma, sim. Porque ele é da velha aliança, né? Isso. E aí todos nós já estamos em algo que é ainda mais poderoso. E nesse algo mais poderoso, ele não... Às vezes as pessoas super confundem e acham que
porque é graça. As coisas são de graça e são de boa e tanto faz, mas na verdade é totalmente o oposto da mentalidade. É uma entrega completa. Antes eles entregavam aquelas 600 e não sei quantos, 613 leis, né? Ah, eu tenho que obedecer essas regrinhas e aí eu estou fazendo a vontade de Deus. E Jesus fala, cara, a barra é muito mais alta. Só de você pensar na mulher do outro cara, você já tá errando. Só de você, né? E aí ele vai dando esses exemplos. Então, na verdade, ele ajudou a consertar muito mais o nosso coração. É de dentro, Jesus veio para mudar de dentro para fora. Porque eles seguiam regras, às vezes o interior estava podre, né? Total. Era o externo, né? Ah, eu tô cumprindo com o externo aqui pra minha sociedade. Aquilo teve um propósito, ajudou a Sim. direcionar um caminho. Aquilo dá resultado, são princípios que dão resultado. Mas Jesus vai muito mais além. Ele fala, cara, muda o seu todo, toda a sua energia, todo o seu pensamento, toda a sua ação. E você lá no seu interior e no seu exterior, você queira Deus em primeiro lugar. Todo o restante vai dar certo a partir daí. Queira Deus em primeiro lugar e depois queira amar a criação dele, né? Faça para os outros como você gostaria que fizesse para você. Ame eles. Aí tudo vai estar consertado. E Jesus era isso na sua plenitude. E a gente vê que quem é assim é uma bênção. A gente conhece alguns humanos que são assim. A gente fala, meu Deus, eu quero estar perto de você. Você é muito bom. Você é luz, você é energia boa, positiva. O cara do bem, né? Serve, é de boa, é humilde, é manso. É porque tem o Espírito Santo, né? É, Dentro. Nós temos o Espírito Santo, né? E é. aí, por isso também que a gente é mais importante que o João Batista. Ele não tinha, né? Ele estava ainda no velho entendimento, né? E aí Jesus traz algo novo, muito maior, muito mais poderoso e em tese mais difícil, caso você queira cumprir regras. Mas se mudar o seu coração, você converter o seu caminho, na verdade não é difícil. Você quer andar nesse caminho, você sabe que ele é o melhor. Você fica chateado de não estar nesse caminho. É verdade. Não se Quando a trata de gente regras, né? Se trata de mindset. tem a ver com o versículo que eu sonhei, eu acho que é o 11, não sei se é o 11 ou o 7, é um dos dois que eu li assim que eu acordei com eles forte na cabeça, aí eu fui ler. Nossa, que bom. E Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo cometendo, né? Às vezes a gente acaba errando mesmo sem querer, né? Cai pra carne, né? Mas aí a gente, Vai pra opa, cá. meu caminho tá errado. Converte ele, vai pro caminho, vai pro que é bom. Isso, e por ter o Espírito Santo, ele nos ajuda nisso, né? Né? E a nossa busca, o Espírito Santo vai nos direcionando e vai trabalhando dentro da gente, né? Pouco a pouco. Conforme a gente deixa também e quer, né? A gente tem que deixar essa luz brilhar, né? E não pode ficar querendo apagar ela com os nossos desejos. Ficar pensando em si em primeiro lugar é a raiz de todo mal. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Agora ele vai pensar lá, né? Na galera ali. E a Jaque tinha dado um exemplo que se tinha tudo a ver com a gente hoje em dia, que é um receio que a gente tem que estar esperto pra gente não cair nessa mesma armadilha que os fariseus caíram. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamento e vocês não choraram. Estavam achando que as coisinhas dele parecem crianças mimadas. Pô, fizemos as coisinhas certinhas e vocês que não estão fazendo a parte de vocês. E Jesus está tipo, cara, tá errado, é porque vocês nem estão fazendo a parte de vocês. Nunca vocês são crianças, vocês não estão nem aceitando esse batismo de arrependimento do João. Né? Vocês estão totalmente errados. A Jaque tinha feito algum comentário aqui bem interessante na época. Você lembra, Jaque, o que era sobre algo da gente estar esperto e não agir dessa forma? É porque eu falei aí do negócio da praça, que eu vejo hoje em dia, não sei se foi o que eu falei naquela época, é a gente mesmo, porque é a imaturidade. Eu acho assim, porque ele fala assim, são como crianças que brincam na praça. Quem brinca na praça, cara, tá assim, pra mim tá muito tranquilo, entendeu? Nunca se fala,
tipo assim, não tá nem se importando, assim, com as coisas, entendeu? E a gente tem que assumir o nosso papel de ser embaixador de Cristo, entendeu? Então a gente tem que realmente se posicionar. Jesus tem que contar com homens e mulheres dispostos a se posicionar realmente no reino, entendeu? Você não pode ficar assim disperso, porque Jesus não pode confiar as coisas. Para mim, Jesus ama todos, mas tem coisas que ele só pode confiar a quem tem o quê? Comprometimento com ele. É. Então tem que ter cuidado para a gente não ser comparado a crianças que ficam, como se fala, despreocupadas sem nada, entendeu? Uhum. A gente falou sobre isso ontem também. E aqui tá os fariseus. Eles eram assim, a carinha deles. Pra dar uma... Igualzinho no The Chosen. Igualzinho no The Chosen. Dar uma ilustrada, né, de como eles eram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. Ou seja, eles ficavam focando na coisa errada, né? Eles não focavam na essência, no espírito do ser humano. O filho do homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Eles Tudo nunca eles tinham discernimento. criticam, observou? Que tudo eles criticam. Se não come, é demônio. Se come, é beberrão e comilão. Total, total. Temos que estar esperto com a gente, com o nosso julgamento, né? Não ficar julgando os outros. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Aí não olham para a vida de Jesus, não olham para a vida de João Batista, ficam comparando com outras coisas pequenas, se apegando aos detalhes para não enxergar além. Ah, misericórdia, Deus, tira isso dos nossos olhos, nos ajuda a ver, nos ajuda a enxergar. Hoje em dia, quem é do Senhor, quem não é, a colar junto com quem é do Senhor e construir as coisas para o seu reino, Deus, por favor. Mas lembra que é necessário o joio crescer junto com o trigo, entendeu? Não chegou a época de se separar, entendeu? E uma coisa importante, sabedoria é diferente de inteligência. Total. A sabedoria, para mim, ela é humilde. Pessoas inteligentes às vezes ficam soberbas, entendeu? Total. Há uma grande diferença, porque ele fala, né? Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. É verdade, Jaque, é isso aí. Muita gente inteligente que não tem nenhuma sabedoria. Para mim, inteligência é a velocidade, né? O nível de inteligência. Tem pessoas com menor e maior. A velocidade com que você pega alguma coisa, essa seria a inteligência. Aí o conhecimento, aquilo que fica armazenado, a memória que a pessoa tem sobre o que aprendeu. E a sabedoria é o que ela faz com aquilo, né? Então, tanto faz se a pessoa sabe muito, sabe pouco. Ela com aquilo vai saber administrar, né? O sábio, ele administra, ele sabe quando usar, quando deixar de usar. Ele pensa nas relações sociais, no sentimento, ele é empático, né? Tem empatia pelo outro. É isso aí, como se disse, muita gente inteligente é arrogante, é o oposto de um sábio, da sabedoria. Misericórdia, que eu não seja uma dessas pessoas. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, eu terminei, né? Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Olha, esse cara é um pouco mais humilde, né? Porque tomou uma chamada de atenção e mesmo assim chamou Jesus para jantar. Um bom sinal. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Só que aqui ele não vai mandar muito bem, né? No restante. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Querem ver como é um frasco de alabastro? Quero, eu ia pedir para você colocar. É legal ver as imagens, né? Elas ajudam a gente a entender. Olha como ele é. Que bonito. Algumas possibilidades dele ser, né? Não parece tão grande, relativamente pequeno, né? Pra pôr um perfume aqui dentro. Ó, o tamanho dele, 10 centímetros. Pequenininho, né? Era muito caro, né? Perfume era coisa bizarra. Perfume bom ainda é caro, né? Até hoje já que é verdade. Então, uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. Ah, ia um coração quebrantado. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Ela estava assim,
quebrada, né? Ela tava, cara, sem nenhuma cerimônia, né? Foi com tudo. Ai, meu Jesus maravilhoso. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu É isso, só, rapidinho, e vamos claro, lembrar que quando ela derramou isso aí, gente, a gente falou que esse perfume era como se correspondesse a quase um ano de trabalho, entendeu? Então ela, assim, deu pesado mesmo, entendeu? Às vezes a gente fica ali naquela coisa assim, 10%, acho que era um denário, alguma coisa assim. Então, assim, o perfume era caríssimo e praticamente representava, já imaginou, quase um ano seu de trabalho, você assim, pá, você chegar e fazer isso para Jesus? A mulher foi top ali, ela investiu pesado. cara. E ele vai explicar o porquê, né? Por que que ela agiu assim. E, pô, a gente tá na mesma situação. A gente às vezes se acha porque, eu tô na igreja, eu tô aqui fazendo as coisas certinho. Isso aí é um perigo, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente acha que tá fazendo certinho, aí a gente vai colocando o nosso coração achando que ele tá num lugar é, top, que a gente não precisa tanto de Jesus, que a gente sabe fazer as coisas sem ele, que a gente tá fazendo tudo certinho, cara. Que é o problema do fariseu aqui, né? Ele não vai se entregar tanto porque ele acha que ele é melhor. Ela sabe o quanto ela é ruim. E nós todos somos bem, precisamos assim nesse mesmo nível, ou maior, né? Pô, ela mandou bem demais. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, cara, peraí, ele não tava lá com não diz que ele estava lá com aquele pessoal que viu ele curando um monte de gente, mas poxa, é isso que está sendo dito de todo mundo. Saberia que tipo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Oh, e ele é um santo, esse cara que está falando isso. Ele não entende que isso já é um pecado. Não, mas é Ele, porque tadinho, tá na assim, velha na aliança. época, nessa época, ela é a sugestão, né, dos historiadores é que ela era uma prostituta. Jesus é tão bom, misericordioso. Tanto faz. Tanto faz se a pessoa é prostituta. Ela é um humano. Ela teve um passado que levou ela a ser prostituta. E ela pode ter nova vida em Jesus Cristo. Graças a Deus, o nosso Deus é Jesus Cristo e não os fariseus ou os religiosos. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Aí já até mudou a postura, porque ele estava pensando isso, né? Ele disse consigo, né? Ah, Ele não falou isso, só que Jesus lê a mente da pessoa. sério? É. Esse não é o único caso, não. Os fariseus às vezes pensam as coisas e aí Jesus, ele. Caraca, que Como assim? animal. É. Respondeu Simão: Diga, mestre. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Dúvida: qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Aí ele: agora deixa eu estar feliz, né? Acertei o enigma. Mal sabia ele que Jesus estava falando sobre ele mesmo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: Veja, essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Lembrando que esse cara é quem tá dando o jantar para Jesus, hein? Ele chega na casa da pessoa e fala a verdade. Se a gente permitir, Jesus vai falar pra gente das nossas iniquidades. A gente precisa permitir e querer ouvir, como a Jaque disse. Ter um tempo de qualidade com Jesus. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim.
Olha, ele ainda é misericordioso no final, que ele não cita o Simão, mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Ele ainda é misericordioso. Ele não fala, mas você, Simão. Não, ele fala, mas a pessoa, quem sabe você se encaixe, né? Caso a carapuça sirva, mas a pessoa a quem foi pouco perdoado demonstra pouco amor. Que eu não seja essa pessoa. Que eu não acho que eu tô bem. Quero me jogar diante de Jesus e falar, perdoa, poxa vida, nem o seu nome eu não acho que eu possa usar. Ele é maravilhoso, perfeito, santo. Quem sou Né? eu? A pessoa, é aquilo, né? A pessoa, para poder ter misericórdia, ela tem que ter experimentado isso, né? Entendeu? Às vezes, assim, pô, cara, a nossa vida é tão assim que a gente, poxa, não experimentou tanta coisa, ainda deixou tanta coisa ainda que a gente não consegue ter uma noção do que é isso, cara, entendeu? É, É perdão, como é que se fala? É amor. O evangelho é isso. É você demonstrar o amor de Jesus, é você amar, como é que se fala, o outro como a si mesmo, entendeu? Não importa o que ele fez ou não, Jesus veio para qualquer um. O cara que mora em Alphaville ou na favela, entendeu? Ele veio para todo mundo. Ele não distinguiu, entendeu? Isso aí é surreal, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, entendeu? Por isso que Israel ainda espera até hoje o total. Messias. Porque a gente fica cheio de paradigma que Jesus não pode fazer isso. Cara, ele é Deus, ninguém explica Deus, né? Entendeu? Não. Assim, ele faz do jeito que ele quer. A gente quer que Deus faça do nosso jeito. Mas, assim, ele é bom, perfeito e agradável, cara, entendeu? Às vezes a gente está aqui vendo as coisas e tem que pensar como é que o meu Jesus, como é que se fala, ia fazer? É difícil? É. Ninguém falou que ia ser fácil, mas é isso que Jesus quer. Porque ele nos fez, cara, a imagem e semelhança dele. E ele só quer adoração. Sabe o que é isso, cara? Você ser a imagem e semelhança de Deus, cara. Ninguém mais ninguém é. Só a gente, cara. Ele nos amou tanto que ele fez a gente imagem e semelhança. Ele só quer da gente adoração. É, Porque o que a gente adora é o que a gente se torna. Se você adora dinheiro, vai ficar o quê? Pão duro, avarento. é, Se você adora imagem, tu vai virar idólatra. E se você é. adora Jesus, tu vai ficar o quê? Parecido com ele. É isso que ele quer, cara. Amém. Amém. Eu me empolguei. Top. É isso. Muito bom, muito forte esse capítulo. É. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Você quer comentar alguma coisa, Mari? Não, Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando? Quem é esse que anda por aí perdoando pecados? É Deus, amigo! É o Filho de Deus, é o Cristo, é o ungido. Ele tem todo o poder. Poxa vida. E ele com todo o poder está servindo. E vocês estão aí pensando em si mesmos. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. É, temos que ter fé. muito lindo. Coisa Jesus prometeu pra gente. Às vezes a gente não está sentindo nada, mas ele ia estar com a gente todos os dias, até É, que chegasse o dia que nós fôssemos recolhidos, né? Eu não sei se a gente vai experimentar a morte ou não, se ele vai vir agora, a gente vai ser arrebatado, entendeu? Assim, mas ele vai estar com a gente todos os dias, cara, todos os dias. Ele está com a gente todos os dias. Nas menores coisas, nas maiores coisas, no bom e no mau momento ele está ali com a gente, entendeu? Então a gente tem que ter isso na nossa mente.